Quero convidar aqui na frente, né, o nosso amado, querido Dr. Nelson. Vamos aplaudir, né, igreja? Que hoje vai nos trazer a palavra do Senhor. E eu vou apresentá-lo rapidamente, porque depois ele mesmo vai se apresentar, né? Como nós colocamos o nosso flyer, ele é médico, ele é um psicanalista, especialista na psicanálise, em gestão de conflitos, e ele também faz parte da Igreja Presbiteriana lá em Alphaville, e com ele trouxe a esposa dele, a Roberta. Dá um tchauzinho aí, Roberta. A filha dele, Cecília, que já está lá embaixo também, confraternizando com as outras crianças, e nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui, né? Então, eu gostaria que você ficasse em pé, nós vamos orar, e daqui para frente ele vai seguir. Estenda suas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ter aqui, Senhor, o Dr. Nelson, nosso amigo. Pai, fala com ele, fala através dele. Queremos te ouvir nesta noite. Dá-nos a consciência da tua presença neste lugar. Acalma os nossos corações, silencia as nossas mentes de todo barulho, Pai, que nos impeça de ouvir a tua palavra. Fica conosco nesta noite. Senhor, coloca uma bênção especial no seu lar, na vida da Roberta, da Cecília, que a sua bênção seja estendida também, Senhor, no lar dele. O nosso muito obrigado é no nome de Jesus. Amém. 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 Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Podem se assentar, fiquem à vontade. Falaram para me sentir em casa, mas não imaginei que eu fosse me sentir tão em casa assim. Coisa boa demais. O corpo de Cristo é muito bom, né? Que quando a gente fala do mesmo Jesus, a gente se sente em casa, né? É impressionante. Muito bom rever amigos, Jefferson, Edna, Jéssica. Muito bom rever o Rubens, meu querido amigo lá atrás. Cara, o Rubens, eu conheci ele há um tempão. Quanto tempo que eu te conheço, cara? Uns bons anos, né? Que alegria te ver, cara. Você não sabe como eu ganhei minha semana em te ver aqui bem, viu? Que coisa boa. Bom, eu fui chamado para poder falar um pouco sobre saúde mental. Dentro da minha carreira, da minha formação, eu tenho quase 12 anos de formado. Conheci a Edna trabalhando no meu primeiro emprego, não tinha nem barba ainda. Era moleque de tudo. E com o passar do tempo eu fui me apaixonando pela medicina, fui me apaixonando pela saúde mental, e aí nessa formação eu passei pela medicina, depois eu passei pela psiquiatria, fiz o começo da formação, e foi uma grande decepção para mim, porque eu não entendia que saúde mental era daquele jeito que se fazia. Não que eu seja contra a medicação, muito pelo contrário, eu acho que em momentos são super importantes, mas eu entendi que saúde mental era uma outra coisa, e Deus me deu a oportunidade de poder entender a saúde mental com uma outra formação que eu fiz, que foi a psicanálise. Dentro da psicanálise eu fiz a formação geral, depois me especializei em psicanálise de família, trabalho com psicanálise vincular, depois trabalho com gestão de conflito, enfim. É muito tempo ouvindo e falando de loucura, mas eu tenho certeza que a maior credencial que eu posso ter dentro de todo esse processo de conhecimento da saúde mental é o fato de eu ter conhecido a minha própria loucura, entendido a minha própria mente, o meu próprio adoecimento, e o que me fez ir para a saúde mental foi de fato um adoecimento meu, pessoal, né? E eu sou filho de pastor, eu sou a 6ª geração de presbiteriano na minha família, então assim, dentro da minha família nós somos um dos fundadores da igreja presbiteriana aqui no Brasil. Enfim, eu tenho um histórico gigantesco dentro da IPB, ministro de louvor, sempre preguei, sempre estive atuante na igreja, e eu adoeci, muito, gravemente, muito. E 12 anos atrás eu tive 10 anos atrás eu tive um grande adoecimento psíquico. E foi a época em que eu melhor estava na minha vida. Tinha acabado de me formar na faculdade de medicina, tinha acabado de conhecer essa santa que me aguenta, que é uma santa real, é uma santa,
E quando eu conheci a Roberta, eu tinha certeza que era com ela que eu ia me casar. O Espírito, apesar de presbiteriano, o Espírito fala comigo, viu, gente? Apesar de presbiteriano, eu sou crente, viu? Sou. E do fogo ainda. Só um parênteses, quando eu saio para pregar, minha mulher ela fica assim sentada, ela fica com um caderninho, tipo, essa igreja ali não volta nunca mais. Eu tinha acabado de conhecer minha esposa, eu tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento, tinha acabado de comprar meu primeiro carro importado, estava me achando o cara. Foi nesse contexto, e assim, nunca tive nenhum problema na minha família é super clichê mesmo, gospel, bem clichê. E foi o momento em que eu mais adoeci, com pensamentos suicidas, com tentativa de suicídio, e eu me perguntava onde é que estava Deus nisso tudo. O que eu tinha feito, qual era o pecado, qual geração que tinha sido o demônio da morte que estava ali, né? E eu tentava entender o que estava acontecendo ali, mas, infelizmente, eu fazia parte de um número gigantesco, né, de adoecimento psíquico no mundo e no Brasil e na cidade de São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas a cidade de São Paulo hoje é a cidade com o maior número de pessoas com adoecimento psíquico do mundo inteirinho. Não é do Brasil, é do mundo. Isso porque a gente não está falando das pessoas que são subdiagnosticadas, né? Tem pessoas que nem diagnóstico têm, que estão adoecidas aí, vivendo e mal sabem que estão. São Paulo é a cidade com o maior número de adoecimento psíquico do mundo todo, quando a gente fala nos casos de depressão e de ansiedade. Tem alguns dados importantes que eu julgo trazer para vocês, que teve um aumento entre 2015 e 2019, esses dados vieram antes da pandemia, tá? Mas teve um aumento, um acréscimo, de 50% do número de suicídios no Brasil. E o suicídio hoje é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Por ano, são mais de 800 mil mortes por causa de suicídio. Isso, as que são notificadas. Fora as que a gente nem sabe que são por causa de suicídio e se matam. O ser humano ele tem a tendência de reduzir demais as coisas, quando a coisa é complexa demais, né? Então, falar de saúde mental é extremamente complexo. Então, o ser humano faz o quê? Isso aqui é um problema de neurotransmissor, então vamos dar remédio para essa pessoa e a gente resolve. Ou, isso aqui é um problema de demônio, então vamos orar, interceder pela vida dessa pessoa, e quando ele passar com todos os 318 pastores em todas as igrejas que ele passou, campanha, sal grosso, faz o que você quiser, aí o cara vai sarar da depressão. Porque afinal de contas, se está depressivo, é só sair, falta de fé, ou então vigia, porque você deve estar em pecado. Ou então existem alguns outros também que falam, isso é culpa do meu pai, da minha mãe, isso é culpa do pai, da mãe, isso é culpa da estrutura, da família, enfim. O ser humano ele tem essa tendência burra de tentar reduzir a uma coisa simples o que é extremamente complexo. E falar da alma é uma das coisas mais complexas que existe. Para mim, falar da alma só não é mais complexo do que falar do espírito. Só não é mais difícil do que falar de Deus, que daí ninguém explica Deus. Mas falar da alma é algo extremamente complexo, e que seria uma ignorância da nossa parte tentar reduzir isso a uma única via de adoecimento. Claro que Satanás usa das fragilidades psíquicas para poder atuar, é óbvio que sim, é claro que sim. E, aliás, muito em breve, um dia escreverei um livro falando exatamente sobre isso. Onde é que Satanás encontra as frestas para poder entrar dentro da nossa mente, né? Uma mente que já é, segundo a visão dos reformados, né, dos teólogos que são reformados, que diz, a nossa mente, ela é caída, o ser humano ele é depravado, ele é pecador, né, ele é miserável, nós somos assim. Quando Cristo vem e o Espírito nos regenera, ele nos dá uma nova natureza. Só que essa natureza caída aqui, ela continua aqui, vivinha. E você tem que dar conta dela. Então, reduzir isso à questão da espiritualidade é uma ignorância muito grande. Só para vocês terem uma ideia, hoje, existem no mínimo 4 fatores que a gente olha muito para a questão do adoecimento psíquico, tá? Então a gente chama isso de multifatorial. Existem doenças psiquiátricas que têm componente genético? Sim.
esquizoafetividades, transtornos afetivos, bipolaridade, alguns transtornos de personalidade. Existe sim um componente genético. Então porque na minha família tem, eu vou ter? Não, não é unifatorial. Mas se a gente tem isso na família, a chance da gente ter é muito maior. É igual um câncer de mama, por exemplo. Poxa, se a minha avó teve câncer de mama, a chance da minha mãe ter é maior. Quer dizer que ela vai ter obrigatoriamente o câncer de mama? Não. Mas eu tenho que ficar de olho, eu tenho que olhar e falar, opa, vamos fazer uma mamografia mais cedo, vamos começar a olhar para essa mulher de uma forma diferente. O adoecimento psiquiátrico é a mesma coisa. Existem componentes genéticos envolvidos nisso. Existem doenças psiquiátricas que levam ao suicídio? Sim. Doenças com alucinações, com psicoses, ou depressões graves. Isso leva a uma tentativa de suicídio ou a um suicídio? Então quer dizer que eu sou depressivo, eu vou me matar? Não. Né? Então quer dizer que eu tenho uma esquizoafetividade, eu sou esquizofrênico, ou então, sei lá, tenho um transtorno de afetividade, então eu vou me matar? Não. Mas a chance disso acontecer é um pouco maior, porque a gente está psiquicamente mais frágil, por conta da nossa história genética. Outro fator importantíssimo é o fator social. Se vocês não sabem, vou dizer, hoje, o principal fator de risco para suicídio no Brasil e no mundo é ser homem, preto, homoafetivo e de classe social baixa. Eu vou repetir, homem, da cor preta, homoafetivo e de renda baixa. O que tem a ver a cor da pele? O que tem a ver o quanto eu ganho? Percebem como não é simples falar de suicídio? Olha só, a gente vive num país racista. E eu falo de uma baita posição de privilégio porque eu sou um branco. Nunca tive problema nenhum com isso, mas o meu cunhado é negro. E às vezes eu estou com ele, eu não acredito nas coisas que acontecem com ele, porque não é possível que a gente vive num país em 2021 e ele tem que passar por algumas questões. Nós sim, somos racistas pra caramba. Nós somos um país racista. Nós somos um país que segrega, nós somos um país homofóbico, e aqui eu não digo que nós temos que concordar com a homoafetividade, não é isso que eu estou dizendo, mas odiar aquele que é um homoafetivo, matá-lo pelo fato dele ser um homoafetivo, isso é um poder de destruição em massa absurdo, né? Então percebam como essas questões sociais também estão envolvidas na questão do suicídio. E um outro fator que é muito importante é o fator psicológico. Os fatores psicológicos, eles têm a ver com a identidade, com a essência da alma. E é só para vocês entenderem como é complexo isso que eu estou falando. Eu estou gritando? Não, obrigado. Eu estou na igreja pentecostal, né? Que delícia. Eu não estou na presbiteriana. Mete som nesse negócio. Pô, que bom. Estou em casa. Bom, os fatores psicológicos, eles estão ligados à identidade, tá? À alma, à essência. Quer uma prova? Eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Desculpa, como é seu nome? Edgar. Quem é o Edgar? Você está me falando das suas características. Eu estou perguntando quem é você. Difícil, né? Como é teu nome? Quem é a Mônica? A mãe da Ana Carolina. Não estou perguntando qual é a função que você exerce. Estou perguntando quem é você. Dificílimo, né? Isso é a nossa essência. Isso é a nossa identidade. E adivinhe, quando a gente vai estudar o neurodesenvolvimento infantil, ou seja, quando a gente vai ver o cérebro da criança se desenvolvendo, tem uma parte do nosso cérebro chamado sistema límbico, que é a parte mais importante do afeto. E ela tem um tempo para ser constituída. E no sistema límbico é onde mora a essência, a identidade de quem sou. E não do que eu faço, mas de quem sou. Né? E tem uma frase que eu gosto muito, que existe uma grande diferença entre ser e existir. Eu sou o Nelson. E eu existo como esposo, como médico, como um analista, como um pai, como cristão, como amigo, como um montão de coisas. Mas eu sou o Nelson. Quem é esse Nelson? Esse Nelson aqui, esse Edgar, né? Esse Edgar, essa Mônica, nós somos um montão de coisa que acontece na nossa primeira infância.
E a identidade, ela é constituída até o nosso 5º ano de idade. Começa na barriga da nossa mãe, e ela é constituída até o nosso 5º, 6º ano de idade. A partir dali, sua identidade está pronta. A sua maneira com que você vai se lidar com o mundo está pronta. Você imagina só. Agora para pensar aí, criatura. Você, com 5 anos, né? Pagando o boleto hoje. Porque é isso que a gente faz. Eu falo para minha mulher, às vezes eu tenho certeza que a minha casa é uma creche. A minha criança interna, a dela e a minha filha. E a minha filha, com 4 anos, é a mais adulta de todo mundo. Ela dá muito mais conta do que a gente, às vezes. Percebam que essa questão da identidade, da alma, ela é uma coisa tão subjetiva, que se a gente for fazer uma ressonância magnética do teu cérebro, não acho. Se eu for fazer um exame de sangue para ver onde é que está a alma, não acho. Onde é que está a identidade? Não acho. Porque é muito subjetivo. Então, falar de saúde mental não pode ser reduzido de uma forma em que a gente acha que é uma coisa só. Mas é um monte de coisa que a gente tem que dar conta. Um monte de coisa. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu fiquei pensando em milhares de histórias que eu podia contar para vocês, inclusive a minha. São muitas histórias que eu tenho escutado de sofrimento psíquico, né? E uma coisa importantíssima, o sofrimento psíquico, ele se manifesta no corpo de um monte de jeito. Às vezes, você não tem um sintoma, por exemplo, de depressão, mas você tem doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico, dermatites, alteração de pele, síndrome do intestino irritável, gastrite nervosa, diabetes nervosa, né, um monte de coisa nervosa, e que não tem a ver com as questões físicas, mas que estão sendo acionadas pela psique, pela alma, pela subjetividade. Eu podia trazer, assim, inúmeras histórias de sofrimento psíquico. Inúmeras histórias, são várias. Mas eu não consigo pensar numa história de maior sofrimento do que uma que eu quero contar aqui para vocês hoje. E essa história, ela está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nos versículos de 36 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 36 a 46. Assim diz a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem e vigiem aqui comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, Abba, meu paizinho querido, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Ele disse: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras ao Pai. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E levantem-se e vamos, aí vem
aquele que me trai. Essa passagem, para mim, ela é uma prévia, ela é um prólogo. Prólogo é tudo aquilo que vem antes de. Ela é uma prévia do que aconteceria lá na frente. Mas Mateus, esse trecho de Jesus no Getsemane é descrito em Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas descreve esse trecho de uma forma muito interessante. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas antes eu queria falar uma coisa com vocês. Olha só que interessante. Ainda bem que ninguém tem sofrimento psíquico aqui, que todo mundo é crente, né? Graças a Deus. Mas eu, como não sou um homem de muita fé, só o pastor. Deus me livre, né, pastor? Vou embora dessa igreja. Família de pastor também não pode ficar doente, não. Até pastor não, tem que estar super bem, né? Notem uma coisa só que interessante. E é interessante eu ter falado isso, pastor, porque é muito comum, às vezes, nós, dentro da igreja, olharmos, principalmente para a liderança, ou para a família de liderança, e colocar essas pessoas no lugar de uma quase infalibilidade, né? De um lugar onde parece que não tem problema, né? De um lugar onde não tem dificuldades, de um lugar onde não haja nenhum tipo de conflito. Né? Quando eu vou dar palestra sobre casal, sobre criação de filho, as pessoas também falam assim, cara, a sua mulher é uma mulher de sorte, né, de ter sido casada com você, né? Aí eu falo, na próxima eu trago ela, para vocês verem a desgraça que é a vida dessa mulher, coitada. Né? Ou então, às vezes eu entro na minha casa e eu falo, meu pai do céu, quem que é o pai dessa criança? Aí eu lembro que a filha é minha. Né? Eu falo, Deus de misericórdia, como é que você teve a coragem de me dar essa criatura para mim? Deus, não sei lá, tem tanta coisa que eu quero falar com ele na glória. Uma delas é porque que eu fui salvo, eu não consigo entender. Mas enfim, não consigo. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Mas enfim, não é isso que a gente vai falar. Mas, olha só que interessante. Quando a gente está numa posição de liderança, normalmente as pessoas olham para a gente e falam, cara, isso aqui é inabalável, né? Esses caras aqui são rocha. E na grande maioria das vezes, nós passamos por um caminho de muita solidão. Muita solidão. A liderança, muitas vezes, é uma liderança sozinha, solitária. E às vezes, quem está do lado de fora, olha para a liderança e fala, esses caras não têm o menor problema. E a gente está lotado de problemas, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos iguais a vocês. Absolutamente iguais. Tão pecadores quanto. Só que é nossa tendência a gente colocar no outro uma responsabilidade, seja espiritual, seja uma responsabilidade psíquica, seja uma responsabilidade, seja lá qual for, para que eu sempre possa ter para quem olhar, que dá conta, já que eu não dou. E muitas vezes, para não dizer sempre, o sofrimento psíquico é passado sozinho. Eu sempre fui rodeado de amigos, colegas. Sempre fui rodeado de colegas, rodeado de pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito alegre, o tempo todo para cima. Só que ninguém sabia o que passava no meu coração, e na hora que eu ia orar e colocava minha cabeça no travesseiro, ninguém nunca imaginou o nível de sofrimento que eu estava tendo naquela hora que eu pensei em tirar minha própria vida, porque não valia a pena viver. Naquele exato momento, morrer fazia um sentido tremendo. Nunca ninguém soube disso, muito menos os meus pais. Note que o sofrimento, na maioria das vezes, ele é passado sozinho. Quantas vezes você já colocou sua cabeça no travesseiro e chorou, de forma que ninguém te ouviu? E parece que às vezes quando a gente ora e coloca a nossa cabeça no travesseiro, parece que nem o próprio Deus ouve a gente. Notem, Jesus orando, ele fala 3 vezes com o Pai. E tem uma passagem em Lucas que quando ele fala, Deus meu, né, aqui, em Mateus ele fala, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Em Lucas ele fala, Abba, meu paizinho querido, meu papaizinho. Igual minha filha me chama quando ela quer alguma coisa. Papaizinho, né, aí o tonto vai lá e cai, né. E Deus estava ali, e Jesus estava ali, paizinho, meu paizinho querido, se possível, afasta de mim esse cálice. Nada.
em Lucas, Marcos ou Lucas, não me lembro, tem uma passagem que fala que aí o anjo foi ali para consolar, mas o pai, ninguém ouve. E então Jesus sai dali e desce, com os camaradas dele, né? Aqueles gênios que ele escolheu para andar com ele. Aqueles caras super crentes, né? Pedro acho que não entraria na porta daquela igreja, pastor. Cara do céu. Jesus é. Às vezes eu fico me perguntando por que Jesus escolheu aqueles caras, mas ele escolheu justamente aqueles caras para falar, viu como o poder não é de vocês? É meu. Eu escolho essas raças aqui. Esse poder é meu, eu não dependo de vocês. Eu uso porque eu quero. Eu pego esse mentiroso chamado Pedro, eu pego esse louco de Paulo, né? Porque Paulo era louco. Paulo era maluco. Diz a Roberta que Paulo tinha transtorno afetivo bipolar. Minha esposa é confeiteira, mas ela entende tudo de psicodiagnóstico. Coitada. Né? Paulo era maluco, Paulo era insano. Se você for avaliar a estrutura do pensamento de Paulo, fala, cara, esse cara era muito louco, ele não ia estar dentro da igreja nunca. Né? Davi, então, nem se fale. Davi era o mais insano de todos. Mas Jesus chamou aqueles caras para andar com ele, e quando Jesus está lá no sofrimento, ele falou, cara, eu sei do BO que eu vou passar, e eu não estou dando conta, porque ele fala, o espírito está pronto, mas a carne não. E aí eu chamo quem? Chama a retaguarda para orar comigo, certo? O que os caras estão fazendo? Nada. Dormindo. Aí Jesus fala, pô, mas nem para orar, Pedro. Pô, há 1 minuto atrás, se vocês voltarem ali no capítulo 26, no versículo de 31 a 35, Pedro fala assim, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus vai para o Getsêmani, passar pelo sofrimento da vida dele, entender o que ia acontecer ali na frente, e o que Pedro, aquele que tinha acabado de falar que não ia deixá-lo, estava dormindo. Que joia! Quantas vezes você pede ajuda e ninguém te ouve? Quantas vezes? Quantas vezes dentro do teu sofrimento você pede ajuda e ninguém te ouve? Ninguém te ouve. Parece que até Deus não te ouve. Eu fico imaginando Jesus nessa hora do Getsêmani, ele deve ter bugado a cabeça dele, porque ele falou, cara, Deus, Pai, é a gente, cara. Cadê você? Não, mas a Trindade continua, não é porque eu estou aqui não, a parceria é a mesma. Nada. Então, Jesus, olha só que interessante, Jesus sai de uma ceia com os discípulos, a festa, vinho, pão, comida, festa, e Jesus falando, né? Esse é o meu pão, esse é meu corpo, esse é meu sangue, e os caras não estavam entendendo, era nada, não tinha entendido nada. Jesus então sai da ceia, lotado de gente, festa, todo mundo com, festa é bom, né? No bem bom todo mundo está lá. Jesus sai da ceia, os caras falam, eu nunca vou te deixar, Jesus. Claro que não, os caras estavam na festa, nem eu ia deixar. E depois, quando Jesus sobe para o Getsêmani, para poder começar a passar pela via sacra dele, pelo sofrimento que ele ia ter, estava sozinho. Jesus sofreu sozinho. Nem por uma hora vocês conseguiram orar comigo, nem por uma hora eu pude compartilhar do meu sofrimento com vocês, eu pude contar com as orações de vocês, eu pude contar com o suporte de vocês, nem por uma hora, não, nem por uma hora. E então Jesus volta, e quando Jesus volta, o sofrimento dele, diz o apóstolo Lucas, quando Lucas escreve a carta, o evangelho de Lucas lá, descrevendo o sofrimento de Jesus, e Lucas era médico, então ele trazia várias explicações científicas e ele descrevia Jesus como um homem, e isso é muito lindo no evangelho de Lucas. Quando Lucas escreve no capítulo 22, versículo 44, ele diz, estando ele em agonia. Ainda bem que todo mundo é crente aqui, não sente agonia, né? Glória a Deus, né, irmão? São crente não sente agonia, crente tem que estar feliz para cima o tempo inteiro, afinal, Deus de milagres, caminho no deserto,
Não é não? Não. Jesus sofreu grande agonia. E quando você vai ver lá no grego, essa descrição de agonia é uma mistura de ansiedade, angústia, tristeza profunda e profunda exaustão. Mas Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus? Sim, o próprio Deus. E então Lucas começa a descrever o sofrimento de Jesus, e ele descreve uma manifestação física chamada hemoidrose, ou hematidrose, que é um fenômeno super raro que acontece no nosso corpo, mas é quando os vasos sanguíneos, eles passam por um sofrimento tão grande, que eles começam a abrir, a rachar, e os glóbulos vermelhos vão passando para fora da pele, e se misturam com o suor, e o suor vira sangue. Quando você vai estudar a fisiopatologia da hematidrose, ela descreve que é um fenômeno raro, e que para acontecer precisa de condições de grande debilidade física, abalo moral, seguindo de uma profunda angústia e medo. Corpo, mente e o social. Lembra que eu falei para vocês? O corpo, a mente e os fatores sociais. A hematidrose é descrita exatamente assim, como uma grande debilidade física, um abalo moral, seguindo de uma profunda angústia, tristeza e medo. E então Jesus começa a sangrar pelos poros. E não parou por aí. E eu queria ler com vocês uma descrição lindíssima, e que eu me emociono toda vez que eu leio, falando sobre a fisiopatologia do sofrimento de Cristo antes da cruz. O que eu acabei de descrever para vocês foi quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, e para quem não sabe, Getsemane, ele significa lugar de prensa. É quando eles pegam um fruto, né, da oliveira, a azeitona, para poder apertar, esmagar, para poder sair o azeite. Getsemane se chama isso. E Jesus foi para o Getsemane para ser esmagado. Na verdade, para começar a ser esmagado. Getsemane significa isso. Lugar onde o fruto é esmagado. E então, logo após, Jesus é preso, levado a Pilatos, e aí começa o flagelo de Jesus. Segundo a lei hebraica, o flagelos eram 39 golpes que deveriam ser dados, mas os carrascos de Jesus não seguiram esses números e foram até o limite de uma síncope. O que é síncope? Um desmaio. E o que eu vou ler para vocês é uma descrição científica do sudário de Turim. Alguns médicos franceses pegaram esse sudário, que nada mais era do que uma descrição do romano, daquela época, sobre as crucificações que tinham. E então eles pegaram aquelas descrições e foram entender fisiopatologicamente o que eles estavam dizendo. E aí é o seguinte, segundo esses doutores, as chicotadas vão até as coxas e as barrigas da perna. E aí, a extremidade de cada correia, além das balas de chumbo, tinham pedaços de ossos, para que cada vez que essa bala de chumbo entrasse, riscava a pele, fazendo as equimoses subcutâneas, mas ao mesmo tempo, quando os ossos entravam, eles puxavam um pedaço de carne, e aí aconteciam as hemorragias debaixo da pele. O soldado usava esses açoites, e durante os açoites, as lacerações cortavam até a parte do músculo, produzindo tiras sangrentas de carne rasgada. As balas de chumbo marcavam muito mais, e em seguida a pele era infiltrada de sangue, muito sensível, e era dilacerada pelos novos golpes que vinham em cima disso tudo. O sangue jorrava, e pedaços de carne se destacavam e ficavam pendentes, e toda a face posterior ficava vermelha, com vergões e jaspeados de sangue. E então, logo após isso, veio a coroa de espinhos.
O soldado teceu a coroa de espinho em uma espécie de fundo de cestas e lhe aplicavam sobre o crânio. Não foi uma tiara, como se representava, mas sim o formato de um capacete, e abrangia todo o crânio, cheio de espinhos que perfuravam a cabeça de Jesus. Após isso, veio a Via Crucis. O sangue que já havia secado voltou a escorrer e um grande calafrio se perpassou. Fizeram-no vestir de novo as suas próprias roupas, que logo se tingiam de vermelho. Jesus caminhou descalço pelas ruas num solo escabroso, semeado de pedregulho. Com frequência caía sobre os joelhos, que em pouco tempo não era uma coisa senão só ferida. Ele carregou uma cruz de poste de flagelação até o lugar da crucificação, que pesava por volta de 136 quilos. Mas somente a parte que ele carregava no ombro era de aproximadamente 75 quilos. Ele caminhou por 600 metros. E antes de iniciar a crucificação do Calvário, foi oferecida uma bebida narcótica para Jesus, mas ele não quis. No decorrer do caminho, a sua túnica estava cada vez mais colada em suas chagas por todo o seu corpo. Cada fio de lã estava colado à superfície despida, e quando eram retirados novamente, cada vez ele tinha a sensação de arrancar inúmeras terminações nervosas que eram deixadas pelas suas feridas. Choques dolorosos se adicionaram e se multiplicavam, aumentavam cada um para o seguinte, para a seguinte parte do sistema nervoso, e não se trata aqui de uma lesão local, mas de quase toda uma superfície que tinha dor. Os pregos tinham um diâmetro de mais ou menos 13 centímetros, e um comprimento de 18, e normalmente os pregos eram colocados aqui, na parte do punho. Por quê? Porque pesava, mas o de Jesus foi colocado aqui, na palma das mãos. E cada vez que ele se mexia, a palma da mão rasgava. E então os seus pés foram pregados também com os mesmos pregos. Só que ao invés de ser colocado no tornozelo, colocaram também nos ossos dos pés. E cada vez que ele se mexia, os ossos e a carne rasgava e se quebrava. Mas não acabou. Porque Jesus recebeu tanto açoite, que ele não conseguia mais respirar, porque a sua pele estava tão machucada, que cada vez que ele expandia o seu pulmão, aquela carne se rasgava, e ele sentia a dor, como se fosse a primeira vez que ele estava sendo chicoteado. E então o pulmão de Jesus não conseguia expandir para poder soltar o ar, e acontece que ele não conseguia jogar o ar para fora. E como ele não jogava aquele ar para fora, ele começou a ter um acúmulo de um gás chamado gás carbônico dentro do seu pulmão. E ele começou um processo de hipercapnia. E ele começou um processo também de uma acidose respiratória. E era exatamente o que nós vimos na Covid. As pessoas morriam de acidose respiratória. Por quê? Porque eles não conseguiam expandir o pulmão. E nem soltar o ar. Porque cada vez que ele soltava o ar, ele tinha que preencher o ar de novo, ele tinha que mexer as mãos, para poder pegar fôlego, e a mão rasgava de novo, e os pés rasgavam de novo, e então ele não conseguia mais respirar. E então Jesus começou a ficar rosado, vermelho, azulado, e chegou uma hora que Jesus ficou absolutamente sem ar. E provavelmente a morte de Jesus foi por conta de asfixia. Isso é um trechinho da descrição do sudário de Turim. E eu trouxe isso para vocês, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus sofreu como homem. Jesus não sofreu ali como Deus. Ele sofreu como homem. As reações químicas, físicas, endocrinológicas aconteciam como acontece no meu corpo e no seu corpo. Ali estava um homem 100% homem. Jesus não sofreu apenas porque estava sozinho ali, sem amigos, mas Jesus sofreu na pele, no sangue. Jesus sofreu as dores no corpo, dor que eu e você não suportaríamos.
Numa das descrições desses médicos, eles dizem que esse ato de Jesus, desde do flagelo até a crucificação, foi um dos atos de maior barbárie que já está descrito na história. Jesus sofreu como homem, por mim e por você. Foi como homem. Jesus entende a sua dor. Ele entende a sua dor, e Ele não entende a sua dor como Deus só, não. Ele entende a sua dor como homem. Alguém aqui já suou sangue? Já? Não? Então Jesus entende mais de sofrimento do que você. Mas o pior de tudo, não foi esse sofrimento que eu descrevi para vocês. O pior sofrimento de Jesus não foi estar sozinho, que apesar da gente saber como é difícil estar sozinho, não foi esse o pior sofrimento. O pior sofrimento de Jesus não foram todas essas reações químicas e bioquímicas e patológicas do corpo que ele sentiu, apesar de deve ter sido horrível o que ele sentiu. Mas o pior sofrimento de Jesus foi o sofrimento que ele passou como filho. E então, Jesus no Monte das Oliveiras, lá no Getsêmani, ele falava: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. E então Deus permite que ele sofra. Eu vou repetir: Deus permite que ele sofra, para que algo muito maior acontecesse. Eu vou repetir: Deus permite que Jesus sofra, para que algo muito maior pudesse acontecer. Eu vou escrever de novo, porque parece que eu estou numa igreja presbiteriana. Deus permite que ele sofra, para que algo muito maior pudesse acontecer. O sofrimento também é para a glória de Deus. Se você está aqui para não sofrer, sinto muito, você está no lugar errado. Quando a Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia não fala de prosperidade onde não haverá sofrimento. A Bíblia fala de prosperidade inclusive do sofrimento. Deus é um Deus de prosperidade? Opa, claro que é. Inclusive do sofrimento. E então Jesus passa por todo esse sofrimento, mas o pior sofrimento de todos foi quando ele estava na cruz, com todo esse sofrimento que eu acabei de descrever para você, e ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, por que foi que você me abandonou? Meu Pai, por que foi que você me abandonou? Onde é que você está? E sabe onde Deus estava? Deus estava ali. Mas sabe por que Deus abandonou Jesus naquela hora? Porque Deus não conseguiu, o Pai não conseguiu olhar para o Filho, porque o Pai teve nojo do Filho, repulsa do Filho. O Pai não conseguia olhar para o Filho, porque o que o Filho estava representando naquela hora era o pecado de toda uma humanidade. O meu pecado, o seu pecado, que recaiu sobre os ombros de Cristo. E quando o Pai olha para o Filho amado, perfeito, e Ele fala: eu não consigo olhar para você, porque você me dá nojo, porque eu não concordo com isso que você tem nos seus ombros, isso é contra a minha glória, isso me fere, isso me agride, isso é pecado. E então o Pai vira o rosto para Cristo. E Cristo fala: aqui eu entrego o meu espírito, e então ele morre. Um filho perfeito, um homem impecável, rejeitado pelo Pai. Um homem que nunca errou, um filho que nunca errou, rejeitado pelo Pai.
O pai não conseguia olhar para o filho. Eu peço para que vocês pais aqui, imaginem vocês não conseguirem olhar para os seus filhos, rejeitarem seus filhos. Que loucura é essa? Esse foi o maior sofrimento de Cristo. O sofrimento dele não foi por estar sozinho, sem amigos. O sofrimento dele não foi porque o corpo sentia tamanho sofrimento que eu e você nunca vamos imaginar como humanos sentir, porque é insuportável. Mas o maior sofrimento de Cristo foi porque o Pai o rejeitou na cruz. Porque o Pai não conseguia olhar para ele na cruz, sabe por quê? Para que então o Pai pudesse olhar para mim e para você. É por isso que Cristo faz isso na cruz. Para que Deus possa olhar para mim e para você, e agora justificados, perfeitos pelo ato de Cristo na cruz do Calvário, nós não sejamos rejeitados nunca mais pelo Pai. Nunca mais. Pois nem a morte, nem a vida, nem principados, potestades, nem coisas do presente ou do porvir irão nos afastar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Foi por mim e por você, foi para que eu não fosse rejeitado que Jesus passou pelo que Ele passou, foi para que Deus não me abandonasse, que Ele abandonou o próprio Filho, e matou o Filho dele com a ira. Sobre o Filho recai a culpa, sobre o Filho recai a ira, e Jesus não tinha nada a ver com isso. Quem tinha que pagar isso era eu e você. Mas pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Sabe para quê? Para que vocês não se gloriem. Para que vocês não achem que vocês são incríveis e que merecem. Isso é dom de Deus. Lembra que eu falei para vocês, que eu repeti 1000 vezes, que Deus permite o sofrimento para algo maior? Essa história é linda, né? Que eu acabei de contar, mas ela não acaba aqui. Se você está achando que a salvação acaba em você, não. Você é amado do Pai, mas não é tanto assim. Tem uma coisa que Deus ama mais do que a gente. Sabe o quê? A glória dele. Ele não abre mão da glória dele. Nem por mim, nem por ninguém. Sabe por que Jesus passou pelo que ele passou? Sabe por que Deus Pai permitiu que Jesus passasse por esse sofrimento? Para que então nós pudéssemos ser salvos e então termos uma nova natureza em Cristo Jesus. Sabe para quê? Para que enfim pudéssemos glorificar o Pai e nos satisfazermos nele, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para glorificar o Pai. Nós somos criados para nos satisfazer no Senhor. Esse é o motivo da criação. E foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que o Pai permitiu que o Filho passasse o que Ele passou. Para que eu e você, como criaturas, pudéssemos ser regenerados. Pudéssemos ser salvos. E vivemos em santidade na presença do Senhor. Mas não completamente, porque ainda temos o nosso corpo caído, ainda temos a nossa alma adoecida, ainda temos a nossa mente maluca, e muito maluca. Mas nós temos uma nova identidade, e hoje a gente consegue olhar para cima e falar: Deus, como o Senhor é incrível, como eu te amo, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é maravilhoso. Eu não consigo pensar no tamanho da tua grandeza, e só de pensar na tua glória, na tua Shekinah, eu me caio, eu me coloco de joelhos, diante da tua glória. Mas porque nós estamos em Cristo não há mais condenação, e então nós podemos abrir os nossos braços para o Pai, para o nosso Abba querido, que nunca irá nos abandonar. Nunca.
Jesus passou por esse sofrimento por mim e por você. Jesus foi abandonado. Jesus foi abandonado pelo Pai, para que eu e você nunca fôssemos abandonados por Ele. Eu queria chamar a banda para a gente poder tocar. E enquanto eles estão vindo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei qual é a sua história de sofrimento. Não faço a menor ideia. Mas eu sei que se você está aqui, foi o Espírito que te trouxe. Porque apesar de presbiteriano, eu acredito no Espírito. E acredito no poder do Espírito. E acredito nos dons do Espírito, que servem para edificar o corpo, que servem para edificar a igreja. E se você está aqui hoje, você foi trazido por esse Espírito. Eu não sei qual que é a sua história, eu não sei qual o seu sofrimento, se é que há. Mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que foi exatamente o que eu pensei quando eu estava pensando em tirar minha vida. E que eu não consegui, fiquei chateado na hora. E eu não posso nem dizer para vocês a minha oração que eu fiz com Deus, senão vocês nunca me chamam mais para pregar aqui de novo. Eu fiquei muito bravo com Deus por não ter morrido. Muito bravo naquela hora. Mas ao mesmo tempo o Espírito me trazia discernimento no coração, e eu dizia para Deus o seguinte: eu sei que eu não tenho dinheiro para comprar a minha vida, porque ela foi comprada da morte pelo sangue de Cristo, e isso é um valor incalculável. E é por isso que eu brinco com vocês, porque eu não sei por que Deus me salvou, tem tanta gente melhor nesse mundo para Deus salvar, eu não sei por que Ele me escolheu. Mas bom, eu fico pensando, se Ele chama o louco de Paulo e Pedro, por que Ele não vai me chamar? Louco também. E naquela hora eu orava e dizia para Deus: tá bom, eu entendi. Eu posso contar isso aqui, nossa, toda hora eu esqueço que eu não estou na presbiteriana. E então eu fui para casa e eu tive um sonho, e Deus fala comigo através de sonho. E Deus se revela no meu sonho, que não tem nenhum presbiteriano me vendo, mas enfim. Pastor, desculpa aí. E Deus se revela através do sonho, e eu me lembro que eu estava sentado num abismo, no meio de era o meio de um abismo. Eu olhava para cima, era abismo, olhava para baixo, era abismo, eu olhava para os lados, era abismo, 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 e no meio do sonho eu olho para o lado, e eu vejo uma pessoa, e era Jesus, e eu esticava o meu braço, e a distância era essa assim, e eu esticava, e eu falava: me toca, toca em mim, porque se você me tocar, eu vou sair daqui. E sabe o que ele me disse? Eu não vou te tocar, porque esse é o seu lugar, eu nunca vou te tirar daí, eu não vou te tocar, e o seu lugar é aí aonde você está, mas comigo do seu lado sempre. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que uma história louca, muito louca, de uma mente insana, muito insana, foi transformada pelo poder de Cristo. E hoje eu estou aqui para dizer que Deus permite o sofrimento para algo muito maior. Essa vida que nós vivemos aqui, ela é um sopro. Um sopro. E se nós fomos criados para glorificar o Senhor com tudo o que a gente faz, glorifique o Senhor com o seu sofrimento. Glorifique ao Senhor em meio ao seu sofrimento. Se coloque diante dele, se prostre e fale: eu não entendo, eu não suporto, mas a tua palavra diz que o Senhor não dá algo além daquilo que a gente pode suportar. E assim como Deus transformou a minha história, Ele pode transformar a sua história. E sabe por que eu estou sentado lá? Até hoje. E toda vez que eu começo a me levantar de lá, eu falo: Deus, pisa, me põe lá. Sabe por quê? Porque eu preciso reconhecer o meu lugar, para que eu possa reconhecer o lugar do Senhor. Não é sobre mim,
O sucesso dessa história não está em mim. O sucesso dessa história não está no que eu conheço, no que eu estudei, mas o sucesso dessa história está no Deus que me permite passar por tudo isso e me permite levantar e ter ferramentas na minha mão hoje para poder abençoar a vida de milhares de pessoas. E eu falo isso para vocês sem demagogia nenhuma, porque eu sei que não sou eu. Eu assisto o Espírito transformar a vida das pessoas na minha frente. E eu falo: Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu falo para minha mulher, eu falo: amor, é a coisa mais linda do mundo. Você vê Deus transformando a história de pessoas. E eu quero te chamar, e enquanto a gente canta essa música, eu queria que você se colocasse em oração, no silêncio, e que você ouvisse essa canção, e que você pensasse em tudo isso que a gente falou, e pensasse na sua história, e enquanto a gente canta, conversa com Deus aí. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Oh, aleluia! Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar. Cante, pois tudo vem de ti. Cante, igreja. E tudo está em ti. Oh, oh, oh. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Tu és a direção. O sol a me guiar. O sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais. Senhor, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, 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 preparado pra mim. Vamos ficar de pé. Diga, tudo, oh, aleluia, cante, seu amor jamais me deixará. A nossa fé está no Senhor Jesus, diga, sempre há de existir, oh, novo amanhã.
Cremos, Senhor. Diga, igreja. Preparado pra mim. Diante da tua presença nessa hora, e colocamos os nossos corações diante do Senhor, colocamos a nossa alma, a nossa mente diante do Senhor, e queremos dizer que nessa noite nós compreendemos que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento incomparavelmente maior àquele que nós temos aqui, e queremos dizer, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se colocou de forma vicária no nosso lugar. O Senhor se colocou no nosso lugar para sofrer uma dor que jamais suportaríamos viver. E nessa hora, Deus, eu coloco a tua igreja diante do Senhor. Ouve o clamor do teu povo, ouve as lágrimas, ouve o choro, ouve o pranto da tua igreja. E Senhor, se possível, afasta esse sofrimento. Mas que não seja feita a tua vontade, a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Porque hoje nós entendemos que o sofrimento é permitido para o Senhor, para que algo muito maior aconteça. E ó Deus, sustentamos a nossa fé nessa palavra, e sustentamos a nossa fé de que o nosso sofrimento manifestará a tua glória aqui na terra. Porque queremos dizer que a nossa vida é um sopro perto da eternidade, e queremos dizer que nós fomos criados para a tua glória e para glorificar o teu nome na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Mas a tua palavra também diz, Senhor, que as nossas orações são ferramentas de cura, e queremos colocar, ó Deus, os enfermos dessa igreja diante do Senhor. Nossa oração não tem o poder de mudar nada, mas a nossa oração tem o poder de ser uma ferramenta de uma cura que vem dos céus. Por isso fala, ó Deus, ao nosso coração, e colocamos diante do Senhor toda chaga, toda dor, toda enfermidade, e confiamos na tua soberania, sabendo que o Senhor não dá nada além daquilo que podemos suportar. Ouve, Senhor, o nosso clamor, e que a nossa vida de fato seja uma flecha que aponta para a glória do Senhor aí em cima, nas dificuldades, nas doenças, na alegria, na saúde. Que sejamos pessoas que manifestam a tua glória onde quer que nós estivermos, e que as pessoas possam reconhecer Jesus em meio ao nosso sofrimento. Nos dê discernimento, ó Espírito Santo, para compreender a tua obra na nossa vida. Nos dê fé, força para suportar a caminhada, para que no dia final
possamos todos estar na glória, louvando e engrandecendo o teu santo nome, com nossos corpos perfeitos, arrebatados diante da tua presença, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço ao teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Diga, igreja, eis-me aqui. Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nelson, fica um pouquinho aqui. Quero agradecer muito a você, viu, Nelson? Roberta, desceu, a sua filhinha, obrigado. A gente não sabe o que trouxe você até aqui, mas a gente sabe que Deus está usando as suas dores e a sua história para nos abençoar. Obrigado. Amém. E tenho umas notícias para você. A partir de terça-feira, esse vídeo vai ser colocado na internet. Mas eu tenho boas notícias. Mas eu tenho boas notícias. Que se você tiver problema lá, você pode vir para cá. Bom demais. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. E a gente tem aprendido aqui, esse lugar é um lugar de médicos feridos também. No seu caso, mais ainda, né? Médico ferido. E Deus precisa nos esmagar para poder liberar o aroma. Obrigado. Amém. E Deus fez isso lindamente conosco hoje. Nós queremos te agradecer. Aqui na igreja a gente faz assim, toda vez que a gente recebe o pão do céu, a gente faz o pão da terra. Então, que coisa boa. Eu não sei se você come misto quente como eu depois do culto à noite, mas é um pãozinho caseiro para te abençoar. Muito obrigado. Amém. Vamos estender nossas mãos aqui. Deus abençoa, Senhor, o Nelson, a sua esposa, sua filhinha, seu ministério. Pai, que onde ele passar, Senhor, essa flagrância, esta alegria, esta unção, Senhor, seja manifesto. Pai, que o Senhor use ele, Senhor, em todos os lugares, Senhor, dentro, fora da igreja, no seu consultório, no seu caminhar diário. Que, Senhor, ele possa contar esta história maravilhosa de um Deus que nos ama, dos Deus que usa nossas fragilidades e dores para trazer vida e vida abundante. Pai, que ele saia daqui, Senhor, recebendo toda a sorte de bênçãos espirituais, aquilo que ele necessita, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, querido. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Coloque a mão no seu coração. Nós te agradecemos, Pai. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos ama assim. Edgar e Mônica, eu sei a identidade de vocês. Vocês são amados do Pai. E todos vocês que estão aqui, eu também. Nós somos amados do Pai. Nós somos filhos amados em que Ele tem grande prazer. Cada um de nós agora, Senhor, ao voltarmos, Pai, aos nossos lares, às nossas vidas, estejamos impregnados com esta palavra, com este amor, com este ide, Pai, que não fique só para nós, mas que sejamos, Senhor, os embaixadores por onde andarmos deste amor, desta graça. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Pai, te glorificamos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Papai, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos vós, sobre todos nós, desde agora e para sempre. Eu digo amém, amém e amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe.